Olá, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Cristina da Lastra e neste vídeo eu vou comentar quais foram os livros que eu consegui ler no ano de 2025. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando dos 50 livros que eu quero ler antes de chegar aos meus 50 anos. E o ano de 2025 foi o primeiro ano desse desafio, né? Que eu consegui ler alguns livros em 2025. Então eu vou falar nesse vídeo para vocês quais foram esses livros que eu consegui ler o ano passado. E se você não assistiu os vídeos que eu falei dos 50 livros que eu quero ler antes dos meus 50 anos, então fica o convite para você assistir aí também, né? E conhecer o conteúdo que eu trago aqui no canal também. Então vamos juntos? O ano passado eu comecei a fazer esse caderninho de leitura aqui, 2025, anotando as minhas metas de leitura, e aqui eu consegui registrar quais foram os livros que eu consegui ler no ano de 2025. Alguns livros estavam na minha lista, né, dos 50 livros, outros não estavam naquela lista que eu consegui ler o ano passado, mas os livros da minha lista de 50 livros eu vou compartilhar com vocês agora. Eu comecei o ano de 2025 lendo esse aqui, ó, Você é o Universo, do Deepak Chopra e o Menas Kafatos. Este livro, ele traz, né, ele fala de física quântica e ele une a ciência com a espiritualidade. E como a ciência e a espiritualidade podem ser aliadas, elas não precisam ser inimigas, elas podem ser aliadas nessa busca desse conhecimento, né, em relação a esse mundo que a gente vive. Então, Você é o Universo mostra como a física quântica, né, como que a humanidade pode participar desse universo explorando a ciência e a espiritualidade, e quanto uma agrega a outra. Então é um livro muito interessante para você que gosta de física quântica. Eu gostei bastante desse livro aqui. Então esse foi a minha primeira leitura do ano de 2025. O próximo livro que eu li, que eu não tenho ele fisicamente aqui porque eu peguei ele emprestado de uma colega, é A Revolução da Glicose. Uma colega nutricionista, então ela me emprestou, até porque a minha cardiologista que me fez essa indicação de leitura. E olha, um livro muito bom, que ele fala da nossa saúde, né? Como que a gente pode se relacionar bem com os alimentos para que eles não venham a fazer mal para a nossa saúde. Porque a glicose dentro do nosso organismo, ela é muito importante. Então eu preciso controlar esses níveis de glicose na minha alimentação para que eu possa ter uma vida muito saudável. Então A Revolução da Glicose foi um livro muito bom que eu li, e também fica a indicação aí de leitura para você que gosta também de estar aí, né, conhecendo um pouco mais o funcionamento dessa máquina que é o nosso corpo, que é o corpo humano. O próximo livro que eu li, que eu demorei 4 meses no ano passado para ler o livro, é esse calhamaço aqui, ó, né? Mulheres que Correm com os Lobos. Esse livro aqui é bem interessante também para vocês que querem conhecer um pouco aí a alma feminina. E é indicado não só para as mulheres, né? É indicado para todas as pessoas que queiram, que tenham interesse em conhecer um pouquinho como que funciona a psique feminina. Então é bem interessante. Eu levei 4 meses porque é um livro bem grosso, então eu fiquei 4 meses no ano passado lendo todo esse calhamaço aqui. É um livro muito bom também, super indico, que é da psicóloga junguiana Clarissa Pinkola Estés. Então, uma excelente leitura. Esse livro aqui com certeza faz a diferença na vida de muitas mulheres. O próximo livro, que também é um calhamaço, né? É um livro bem grosso. São 2 livros aí que tem mais ou menos, né, umas 500 páginas. Então, esse livro aqui eu demorei um pouquinho menos, demorei 2 meses para fazer a leitura dele por completo. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu fiz até um pequeno vídeo falando desse livro, porque assim, eu confesso que eu não esperava muito dele. Mas é um livro muito bom, os 7 hábitos são maravilhosos. Eu até, se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo falando só sobre esse livro aqui, ó, explicando o que são esses 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. O livro é excelente, então até para nossa vida em particular, mas também para quem aí tem uma empresa, para quem trabalha com seus funcionários, para quem, né, na nossa equipe de trabalho,
né? As pessoas que conseguem viver os 7 hábitos, eles transformam, eles são capazes mesmo de transformar a nossa vida. Então, olha, é um livro muito bom. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo falando só sobre esse livro aqui. O outro livro que eu consegui ler o ano passado, que também está na minha lista dos 50 livros, é esse aqui do Augusto Cury, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Eu confesso que eu gosto bastante dos livros do Augusto Cury e esse livro, como eu sou professora, como eu sou mãe também, ele é maravilhoso para quem tem essa função de educador, de trabalhar com as crianças, né? Porque criar adolescentes, crianças, né? Adolescentes, adultos responsáveis, felizes, seguros, é uma tarefa muito difícil e é só para quem realmente é brilhante, pais brilhantes, professores fascinantes, é que conseguem, né, exercer essa tarefa. Então, o Augusto Cury traz numa linguagem muito tranquila, muito gostosa de ler, né, esse dom de ser pai, de ser mãe, de ser professor, educador, porque educar seres humanos é uma tarefa bem complicada e é um dom mesmo, um dom maravilhoso que Deus concede a algumas pessoas. Então vale muito a pena fazer a leitura desse livro aqui, principalmente vocês que são pais, mães, né, professores, educadores, que trabalham, que têm alguma responsabilidade com a educação de crianças e adolescentes. Então, olha, esse livro aqui, muito bom, fica super a indicação também. Do Augusto Cury, tem mais algumas indicações de leitura que não estavam na minha lista, mas como eu já estava lendo o Augusto Cury, eu aproveitei e li também. Você é Insubstituível, que tem essa edição aqui, e eu tenho essa edição pequena de bolso, e tá caindo aqui meu livro. E tem esse daqui, ó, Seja Líder de Si Mesmo, que também é do Augusto Cury. São livros maravilhosos. O Augusto Cury tem uma linguagem muito boa, muito tranquila e que trata, né, questões sobre a nossa vida, sobre a nossa personalidade, como a gente pode trabalhar com ela, né, e usar tudo isso a nosso favor. Então, vale super a indicação de leitura também do Augusto Cury. O outro livro que na verdade foi uma releitura é esse aqui, O Segredo, de Rhonda Byrne. Então, o livro do segredo, né, ele já não é mais segredo para ninguém. Então, muita gente já conhece esse livro aqui, né, que fala da lei da atração. Todos nós já ouvimos falar da lei da atração e realmente aqui no livro a Rhonda Byrne traz exatamente essas questões de como a gente tem que atrair para a nossa vida aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente deseja. Então, tudo conforme o nosso pensamento, tudo aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está, mesmo que inconscientemente, a gente acaba trazendo, materializando isso na nossa vida. Então, o segredo é a gente atrair para a nossa vida aquilo que a gente quer, aquilo que a gente sonha. Eu sempre tenho comigo aquele pensamento, né, de que a gente colhe exatamente aquilo que a gente planta. Então, se hoje eu estou plantando alguma coisa que eu sei que eu vou colher lá no futuro, então é isso que eu tenho que pensar hoje. Qual é essa sementinha que eu estou querendo plantar hoje, para não chegar lá no futuro cheia de reclamações e de sonhos não realizados. Então, a lei da atração, ela é muito importante também, e aqui não fala, mas, né, envolve a nossa fé também. A nossa fé também é uma fonte de esperança, é uma fonte da gente acreditar que realmente a gente pode, a gente é capaz, né, e que a gente merece viver o melhor de Deus na nossa vida. Então, O Segredo é um livro muito bom para quem também gosta aí de saber um pouquinho mais, né, de buscar também essas questões da espiritualidade. Depois eu li essa edição aqui, ó, tá bem velhinha, né? Tá até capa mole, né, já meio rasgadinho, mas é um livro que, em sua essência, o Diário de Anne Frank, ele fala exatamente, né? Conta a história dessa menina que viveu uma vida bem complicada, uma situação bem complicada da sua vida. E ela relata aqui, né, um livro que faz a gente refletir mesmo sobre a nossa humanidade, todo o sofrimento que ela viveu e tudo isso por conta de situações de pessoas que fizeram muito mal, né, fizeram muito mal à humanidade, que a gente não pode, né, nem cogitar, nem pensar nessas possibilidades hoje em dia, porque realmente foram atrocidades, né, cometidas nesse período. Então,
O Diário de Anne Frank, ele é muito reflexivo, ele traz essa reflexão sobre como nós devemos pensar humanamente, né? E não só individualmente, não só pensar em si, mas pensar no outro, pensar, né, na nossa humanidade como seres capazes de amar também. Então, muito bom, né? Tem pessoas até mais sensíveis que podem até chorar e ficar bastante emocionadas ao ler o diário dessa pequena menina, né, uma adolescente que já viveu uma situação bem complicada na sua vida. E ela era uma menina bem inteligente, porque as coisas que ela escreve aqui são muito boas. Eu acho que o Diário de Anne Frank é uma leitura aí obrigatória para quem, né, para todos nós que queremos analisar aí a nossa humanidade. E finalmente, eu finalizei o ano lendo O Código da Vinci, de Dan Brown. Esse livro aqui, né, eu até sofri um pouquinho para ler ele até o final, né? Me esforcei para ler até o final, porque eu queria realmente entender o que aconteceu. A gente vai se prendendo de capítulo a capítulo. Ele é um livro muito bom, ele é um livro muito bem escrito, mas a história em si fere um pouquinho, principalmente quem tem uma fé cristã, uma fé verdadeira. Ele fala de uma forma leviana e até desrespeitosa, ao meu ver, a verdadeira história de Jesus Cristo, dos evangelhos e da Igreja Católica. Então a gente sabe que é apenas uma ficção, né, que não é uma realidade, é uma ficção pseudocientífica. Então trata de forma um pouco leviana e desrespeitosa todas essas questões da vida de Jesus. Então por isso foi um pouquinho difícil de ler, porque quando a gente lê aqui a gente fala, meu Deus, que absurdo. Eu fui lendo capítulo a capítulo porque de uma certa forma os capítulos vão te prendendo e você quer saber o que vai acontecer no capítulo seguinte. Então é um livro bom, porém eu não gostei porque desrespeita, né, a fé católica, a fé cristã. Então foi a impressão que eu tive deste livro aqui. Agora também eu tenho anotado aqui no meu caderninho de leitura as minhas metas para 2026. Já anotei quais são os livros, já li um desses livros que estão aqui, já estou no segundo livro. Nós estamos em janeiro ainda, então já consegui ler, né? Então são livros muito bons também, que aí no final do ano eu trago também um pouquinho dos livros que eu li esse ano. Eu espero que vocês tenham gostado dessas indicações de leitura, desses livros que eu tenho trazido aqui no canal. Então, muito obrigada por você que está aqui junto comigo. Deixa seu comentário, deixa sua curtida, que vai me ajudar muito a fazer crescer esses conteúdos aqui do canal. Eu agradeço, muito obrigada, Deus abençoe e até o próximo vídeo.